Hoje nós vamos falar sobre Indo ao Mestre. É o título do capítulo 4 aqui desse livro. E a meditação que a gente vai falar agora nesse momento é sobre o capítulo 4. Veja só, vamos ler juntos então. Ele é bem pequenininho, então eu vou ler junto com vocês e nós vamos meditar aqui para que a gente possa efetivamente receber vida, né? Através dessa história. Diz assim: quando o homem cego foi a Jesus para receber a sua visão, Jesus disse-lhe: a tua fé te salvou. Lucas capítulo 18, verso 42. Em outro artigo, nós vimos que isso foi realizado para mostrar como nós recebemos o perdão dos pecados. Isso será visto mais claramente se nós o compararmos com o caso da mulher que ungiu os pés de Jesus. Esse fato é relatado em Lucas capítulo 7, verso 36 a 50. Jesus estava comendo na casa de um fariseu. Uma mulher da cidade, que era uma pecadora, foi por detrás de Jesus, quando ele se reclinou na mesa, e chorando, lavou seus pés com as suas lágrimas, secou-os com seus cabelos, e os ungiu com um unguento precioso. O fariseu com o qual Jesus estava a jantar ficou indignado e falou consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus repreendeu o fariseu por seu pensamento indelicado, que ele teve em relação à mulher e a ele, e disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7,48. Então, aqueles que estavam sentados à mesa começaram a murmurar, porque Jesus tinha dito aquilo, achando que ele não tinha nenhum direito para perdoar pecados. E aí no capítulo 7, verso 50, Jesus fala: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esta é a mesma linguagem que Jesus usou para o cego quando ele o curou. Como ele recebeu a sua visão pela fé, ele também recebeu o perdão dos pecados pela fé. Um milagre foi realizado como ilustração de outro. Podemos compreender o fato de um homem ser cego e receber sua visão, porque isso está ao alcance dos nossos sentidos. Então isso é dado como uma lição objetiva, para nos ajudar a compreender aquelas coisas que não estão ao alcance dos nossos sentidos físicos. Que lindo, né? Vamos continuar e depois a gente comenta. Perceba que em ambos os casos houve um esforço para mantê-los longe do Salvador. No caso do cego, quanto mais eles tentaram fazer com que ele ficasse calado, mais ele clamava. O mesmo aconteceu com a mulher. Ela não poderia ter sido afastada do Salvador pelo olhar severo do fariseu. E isto foi registrado para nosso aprendizado. Sempre que alguém sentir a necessidade do Salvador, o diabo estará pronto para desencorajá-lo. Ele até tentará usar a Escritura para manter as pessoas longe do Senhor. Ele lembrará ao pecador que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e que o mal não pode habitar com ele. Ele sussurra: todos vocês são muitos pecadores para irem ao Senhor. Ele não tem nada a ver com vocês. Quão frequentemente o culpado ouve o sussurro do diabo e não sabe que vem dele, mas acha que é o senso da sua própria indignidade. Ele tem a certeza de que tem de melhorar antes de se apresentar diante do Senhor. E ele não sabe como fazer isso. E frequentemente acontece que fica completamente afastado do Senhor. Agora vamos aprender uma lição do cego e da mulher pecadora. Olha isso, queridos. Quanto mais eles foram desencorajados para ir à presença do Senhor, mais eles persistiram em se aproximar dele. E ao fazer isso, ambos encontraram sua salvação. O fariseu achou que um pecador não deveria se aproximar de Jesus, mas foi ao se aproximar do Salvador que a mulher encontrou o perdão. Então, quando o diabo acha que nos amedronta e nos afasta do Salvador, aí nós nos regozijaremos e mais prontamente iremos ao encontro do Senhor, porque o mal não pode habitar com o Senhor, e nós iremos a ele, e então o diabo será afastado, e é exatamente isso que nós queremos. Então, que toda alma adoecida pelo pecado venha ao Senhor, sabendo que ele está chamando por ela, e que ele falou: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então esse capítulo é bem pequeno, mas veja que profundidade. Isso aqui resume muitas vezes a nossa própria vida. Muitas vezes nós temos o desejo de buscar a Jesus, né? De se aproximar de Jesus, de ter comunhão com Jesus. Mas quantas vezes o diabo vem e diz assim: você vai buscar Jesus? Logo você, que conhece tanta coisa, que sua mãe era evangélica, seu pai era evangélico, ou católico, ou protestante, qualquer coisa. Logo você acha mesmo que Jesus vai te aceitar?
Você acha que Jesus vai ouvir suas orações? E quantas vezes a gente desanima, né? Porque a gente ouve Satanás falar e a gente se desencoraja, dizendo assim, Jesus não vai me aceitar. Deus não vai me perdoar. Mas na verdade, queridos, existe perdão sim. Deus está disposto a perdoar. Mas muitas vezes nós ouvimos essa palavra. Satanás dizendo, você é muito pecador para ir ao Senhor. Ele não tem nada a ver com vocês. Mas a Bíblia, queridos, nos diz que Jesus se deu a si mesmo, Gálatas 1:4. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados. Então, é uma verdade maravilhosa saber que Deus, Ele não nos comprou somente, mas a Bíblia também diz que Ele comprou os nossos pecados. Isso significa que Deus, Ele está ali dizendo, meu filho, eu comprei você, e com você eu comprei toda a soma das suas faltas, erros e transgressões, porque eu já sabia de tudo isso, né? Nós não temos como pegar Deus de surpresa, então Ele nos comprou completamente. Então não tem sentido eu dizer, Deus não vai me aceitar, porque Ele já comprou os meus pecados também. Satanás ele tenta nos amedrontar justamente para que a gente não vá a Jesus, porque ele sabe que se eu for a Jesus, o próprio Jesus disse, eu nunca vou te lançar fora. Essa palavra, nós precisamos crer nisso. Veja que aquela mulher, ela realmente era uma pecadora. Ela realmente deveria ter uma soma de pecados muito grande, ao ponto do fariseu dizer, essa mulher vai se aproximar de Jesus? Não. E quando ela se aproximou de Jesus, ele falou, olha só que isso. Se Jesus soubesse quem é essa mulher, mas Jesus ele sabia quem era aquela mulher. Da mesma forma, Jesus sabe quem somos nós. Jesus nos conhece. Ele sabe exatamente quem nós somos. E ainda assim ele diz, eu comprei você por completo. Eu comprei você sabendo exatamente quem você era, com todos os seus pormenores. Vinde a mim. E aí ele diz assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos de nós estamos cansados dos nossos pecados, sobrecarregados com as nossas falhas, sobrecarregados com nossos erros, sobrecarregados com nossos defeitos, com nossas transgressões. E Jesus não disse, ó, larga as transgressões e venha até mim. Muito pelo contrário, ele falou, venha a mim, e eu lhe darei descanso. O que traz, queridos, peso para a gente são os nossos pecados. Eu quero ler aqui um salmo que vai ilustrar isso de forma bem clara. Vamos ler aqui Salmos, capítulo 38. Olha o que ele diz aqui, veja só que coisa terrível. Verso 7. Porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Então veja o que está acontecendo aqui. Aqui é uma pessoa que está sentindo o seu pecado, o peso do pecado, e é tão pesado o pecado que no verso 6 ele fala assim, ó, estou encurvado e muito abatido, ando lamentando todo o dia. O que está fazendo isso com ele? Olha o verso 4. Pois as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. Então, os nossos pecados, eles estão sobre nós como uma carga pesadíssima. Mas Jesus fala assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus está dizendo, olha, você está cansado de viver a mesma vida de pecado? Está cansado de estar sempre caindo nos mesmos erros? Está cansado de viver essa vida aí? Vinde a mim e eu vou libertar você disso. Aqueles pecados que te prendem, Romanos capítulo 6, verso 14, diz assim, ó, o pecado não terá domínio sobre vós. Amém. Então a Bíblia está dizendo isso. Jesus veio para proclamar liberdade aos cativos. Existe libertação em Cristo Jesus. Mas para ter libertação, Jesus disse, vinde a mim. E é justamente nesse ponto que Satanás se interpõe. Diz, não vai a ele. Não vai a ele, porque com esse pecado todo que você tem, ele não vai te aceitar. Mas isso é mentira. Satanás é o pai da mentira, porque ele sabe que é justamente nessa condição de pecado que te torna apto para ir até Jesus. Porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nós somos doentes. E Satanás diz para você, não, você é muito doente, não adianta procurar o médico. Mas isso é mentira. Jesus disse, venha, porque quando você vier, eu te darei alívio, eu te darei descanso.
Eu tirarei sua carga, eu tirarei seu fardo. Queridos, e nós queremos isso. Nós queremos libertação das nossas chagas, libertação da carga pesada, que a Bíblia diz que são demais para nossas forças. Nós precisamos disso. Veja só o que diz também no Salmo capítulo 37, verso 40. O Senhor os ajudará e os livrará. Deus é muito maravilhoso. Deus prometeu nos ajudar. Deus prometeu nos livrar. E é por isso que ele disse para aquela mulher, vai filha, tua fé te salvou. Por que tua fé te salvou? A fé, ela crê que a palavra de Deus realiza isso. E quando aquela mulher soube de Jesus, ela foi até ele crendo realmente que ele era o Messias, que as palavras que ele dizia eram verdade. E quando ela creu na palavra dele, ele disse, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. A mesma palavra Jesus diz para a gente hoje. Jesus diz, olha para mim e fala, meu filho, perdoados te são os teus pecados. E quando eu creio nessa palavra, creio que isso é verdade, Jesus pode dizer para mim, vai meu filho, a tua fé te salvou. É disso que nós precisamos, acreditar que essa vida está disponível para mim. E quando eu estou lendo esses relatos, não são histórias para passar meu tempo, para eu sentar, para ter um tempinho para aprender. Não. Jesus quer me dar vida, e vida em abundância. E essa vida está toda na palavra de Deus. Quero ler mais um verso aqui para a gente ver isso de forma clara. Isaías capítulo 45. Olha só o que é que diz Isaías capítulo 45. Isaías 45. Olha que promessa maravilhosa que ele diz para nós. Verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus diz, olhe para mim. Certa vez Moisés estava no deserto com o povo, você se lembra dessa história? E Deus disse, Moisés, levante uma serpente de bronze, numa haste. E Moisés levantou. E era tão simples aquele remédio, que havia muitas pessoas que estavam no deserto e falaram assim, eu vou ser curado com isso? Só em olhar? Não vou olhar. E essas pessoas pereceram no deserto, porque não quiseram olhar. A história, queridos, é para nós. Em João capítulo 3, Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então o que Jesus está dizendo? Olhe para mim e seja salvo. Contemple naquela cruz, não só um homem qualquer no madeiro, mas ali era Jesus Cristo em nossa carne. Ali eram minhas paixões e concupiscências sendo cravadas na cruz, junto com Jesus. Então quando eu olho para a cruz, eu posso verdadeiramente ver todos os meus pecados no madeiro ali com Jesus, de tal forma que eles estão mortos ali. E eu recebo vida. E Jesus fala, olhe para mim e seja salvo. Contemple a vida de Jesus. Leia a palavra de Deus, entendendo que Jesus está falando com você. E se você fizer isso, você vai receber diariamente vida. E Deus está dizendo, olhe para mim e seja salvo. Deus nos faz um convite também. Em Isaías capítulo 55, veja o que é que ele diz aqui. Verso 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então Deus está fazendo um convite. Olha, meu filho, você está com sede? Sede de quê? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Deus está dizendo, você tem sede de justiça? Você sente que você é um pecador? Você sente que precisa viver uma vida de santidade? Venha, porque tudo está de graça para você. Jesus pagou um alto preço e Ele lhe oferece a justiça dele de graça, a santidade dele de graça, a vida dele maravilhosa de graça, para ser seu amigo, seu companheiro, e não só estar do seu lado, mas habitando dentro de você e influenciando você completamente e vivendo a vida dele dentro de você. Esse é o convite da graça. Louvado seja Deus que é assim. E louvado seja Deus que isso é verdade. E que possamos hoje, pela fé, ouvir a palavra de Deus dizendo assim, vai, meu filho, minha filha, a tua fé te salvou. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai que está nos céus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir palavras de vida eterna, palavras que purificam, que salvam, que curam, Senhor. E nós te agradecemos, Pai. E rogamos pela fé a palavra que está escrito,
perdoados te são os teus pecados. Amém, Senhor. Muito obrigado. E também rogamos a promessa que está escrito. Vai em paz, meu filho. A tua fé te salvou. Que assim seja, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.